Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui ao estudo dos crimes do capítulo da periclitação da vida e da saúde. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o artigo 136 do Código Penal, que é um artigo que prevê o crime de maus tratos. O artigo 136, ele tem a seguinte redação: expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se resultar morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Vamos lá então ver as peculiaridades desse artigo, tá? Para tanto, eu trouxe um julgado para vocês, que é um caso que aconteceu em Minas, um julgado extraído do TJMG. A denúncia narra que em 17 de 1 de 2017, horário não apurado, no interior da residência situada na rua tal, o apelante expôs a perigo à saúde de seus filhos para fins de educação, abusando dos meios de correção e disciplina. Consta que o recorrente, sob o efeito de bebidas alcoólicas, notou que um de seus filhos, de apenas 4 anos de idade, havia feito cocô nas calças. Irritado com tal fato, utilizando-se de uma correia, desferiu um golpe nas nádegas. Em seguida, e ainda da posse da correia, desferiu um golpe no rosto do seu outro filho, apenas de 3 anos de idade. Vamos lá ver a redação do artigo e entender aqui a subsunção dessa conduta desse pai, que com a pretensão de corrigir seu filho de 4 anos, que havia feito cocô nas calças, agrediu esse filho com golpes de correão, um nas nádegas e um na face. O crime do 136, ele fala: expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento. Veja bem, pessoal, esse dispositivo, se vocês perceberem, ele é um crime de perigo. Ele não é um crime de dano. Aqui não está dizendo lesionar a pessoa, matar a pessoa. Aqui está dizendo expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa, com o fim de ensino, correção, guarda ou vigilância. Por que o tribunal fez a subsunção do fato anônimo, entendeu que a conduta desse pai, ela tipificou o 136? Ele entendeu porque a finalidade das agressões desse pai com relação a esse filho, ela foi com a finalidade de correção. Na cabeça desse pai, a forma dele ensinar esse filho, né, que ele não deve fazer cocô nas calças e sim no vaso sanitário, era agredindo. Ele abusou de um meio de correção. A gente sabe que não é essa a maneira correta de educar o filho. Wilson, mas não pode bater? A hora que meu filho não me obedece, eu bato nele. Não está dizendo que não pode dar tapinha em filho aqui, que se der tapinha vai responder pelo 136. Não é isso. Todas as vezes que o responsável, né, a pessoa que tem uma relação, né, de autoridade, guarda ou vigilância em relação à vítima, ela abusar dos meios de correção, ela sim vai, né, expondo ainda a vida dessa pessoa a uma situação de perigo, né, ou a saúde a uma situação de perigo, aí sim a gente vai trabalhar com 136. Então não é qualquer tapinha para corrigir o filho, por exemplo, que vai enquadrar aqui no 136. A gente precisa
Primeiro, de demonstrar que no caso concreto, aquela conduta ela expôs a vida ou a saúde dessa vítima a uma situação de perigo. Segundo, a gente tem que analisar se essa exposição, essa conduta se deu com o fim de correção e se há essa relação de autoridade, guarda ou vigilância entre autor e vítima, tá? São vários requisitinhos que a gente tem que analisar, né, para ver se há realmente a subsunção do fato à norma. Lembrando que a subsunção do fato à norma é a adequação típica, o encaixe perfeito da conduta à previsão do tipo penal. Então, eu tenho que, para configurar o 136, analisar vários requisitos, né? A questão de ser um crime de perigo, então só vai configurar o fato de expor a vida ou perigo de quem? De uma pessoa que está sob guarda, autoridade ou vigilância. Para quê? Para fim de educação. E aí fala como eu posso abusar desse meio de correção, né? Privando de alimentação, como a conduta omissiva, ou agredindo, sujeitando a um trabalho excessivo. Tudo isso visando aí com o fim de correção. Isso é maus tratos, isso é o crime do artigo 136, tá? É um crime próprio, tanto com relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Crime próprio é aquele em que eu exijo qualidades especiais, no caso do sujeito ativo, daquele que pratica, no caso com relação ao sujeito passivo, daquele que é vítima. Então, só pode praticar o crime, só pode ser sujeito ativo, só pode ser autor do crime do 136, que é o crime de maus tratos, aquele que tenha guarda, autoridade ou vigilância sobre a vítima, né? Sujeito passivo, por outro lado, só pode ser aquele que está sob essa autoridade, guarda ou vigilância do agente. É claro, né? E aí eu vou trazer uma observação para vocês, que a esposa, por exemplo, ela não pode ser sujeito passivo do delito de maus tratos. Por quê? É claro que ela não está numa relação de guarda, autoridade ou vigilância em relação ao marido. O marido não tem poder de autoridade sobre a esposa, né? Obviamente que não. Então, não há que se falar numa situação em que o marido quer responder por maus tratos, em que ele alega ter agredido a esposa, porque ele quer ensiná-la de que ela não poderia, por exemplo, sair da casa com aquela roupa, né, com short curto, ou que ela não poderia gastar, estourar o limite do cartão de crédito, né? Enfim, nesses casos, pessoal, a gente não vai trabalhar com maus tratos, simplesmente porque não há, embora haja uma finalidade de correção, digamos assim, por parte desse esposo, não há uma relação de sujeição, de guarda, autoridade com relação a marido e mulher. Então, a esposa, ela não pode ser vítima desse crime, bem como os filhos que já atingiram a maioridade civil. O poder familiar, ele alcança os filhos até os 18 anos de idade. Fez 18 anos de idade, não há relação de autoridade, ainda que esse filho more na casa dos pais, ainda que esse filho seja dependente financeiramente desses pais, não há mais uma relação de guarda, autoridade e vigilância com relação a esse filho. Então, o filho que já completou 18 anos, ele não está mais sob a autoridade do pai, não vigora mais o pátrio poder. Então, ele também não pode ser sujeito passivo desse crime, tá bom? É um crime de perigo concreto, ou seja, eu preciso de comprovar, pessoal, que aquela situação efetivamente trouxe um perigo para a vida ou para a saúde dessa vítima. Então, é claro que, por exemplo, um pai que quer ensinar o filho a dar valor à comida, se privá-lo de um jantar daquele dia, isso não é maus tratos, né? Isso não vai, por quê? Porque não vai gerar uma situação de perigo para a vida ou para a saúde daquela criança, dentro, né, de uma análise normal aí, de uma criança normal, ficar sem a janta durante um dia. É claro que o pai, tendo consciência que o filho, né, ele tem hipoglicemia, então ou ele é diabético, então ele necessita de alimento. É claro que aí sim, o
o pai que deixa um filho diabético sem uma janta, isso pode configurar uma situação de perigo concreto, porque o fato de um diabético, ele tem o horário para comer, né, se não dá pico de insulina no sangue, é claro que isso gera uma situação de perigo, dependendo do caso, né, analisado. Agora, uma pessoa normal, uma criança normal, se ficar sem jantar uma noite, isso não expõe essa criança a uma situação de perigo, né. Agora, já se esse pai deixa uma criança normal uma semana, aí é diferente, tá? Então, a questão aqui do maus tratos, ela precisa de gerar um perigo concreto para a saúde ou para a vida dessa vítima. A gente tem que trabalhar analisando o caso concreto, tá? O elemento subjetivo é o dolo, só existe modalidade dolosa desse crime de maus tratos, obviamente não existe modalidade culposa, tá? Pode ser tanto praticado na forma comissiva como omissiva, então pode ser uma agressão, como foi o caso do julgado que eu li, como pode ser também uma omissão, privar aquela criança de uma alimentação, com castigos que são castigos mais severos, né? Então, são as formas de se configurar. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós temos aí as modalidades qualificadas do crime, que é se o fato resultar uma lesão corporal grave ou até mesmo a morte, a gente tem uma pena para o caso da lesão de 1 a 4 anos de reclusão e no caso da morte de 4 a 12 anos de reclusão. É o exemplo do pai, por exemplo, que deixa, né, vamos supor que o filho não fez a tarefa escolar e ele fala, pois é, tempo para jogar videogame você tem, agora você vai subir e vai pensar no que você fez, você não vai jantar. Porque se você não tem tempo para fazer tarefa, você não vai comer. E aí esse pai, tendo conhecimento que esse filho é diabético, ele vai lá e expõe esse filho a perigo, né? E aí esse filho acaba morrendo em virtude dessa conduta do pai. O pai, ele vai responder por maus tratos, nesse caso, qualificado. Por quê? Porque dessa atitude desse pai, para corrigir esse filho com a finalidade de educar, esse pai abusou. Ele sabia que o filho era diabético e mesmo assim privou esse filho de alimentação com a finalidade de educar. O dolo dele aqui, gente, é de educar, não pode ser de nenhum outro, de lesão, de morte, porque aí a gente trabalharia com outro crime, tá? Mas ele morre. E aí é um crime pré-terdoloso. Por que é pré-terdoloso? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Qual que é o dolo no antecedente? Expor o filho a uma situação de perigo concreto. Ele sabia que o filho era diabético e mesmo assim privou o filho do jantar naquela noite, né? Sabendo que esse filho poderia dar pico de insulina. E foi exatamente isso que aconteceu. O filho deu um pico de insulina no sangue e acabou falecendo em virtude desse castigo, né? Claro que o pai não queria a morte nem assumiu o resultado com relação a essa morte. Aí ele responde nesse exemplo que eu dei. Então ele responde pelo crime de maus tratos qualificado e vai receber uma pena de 4 a 12 anos, tá? Uma pena de reclusão, entenderam? Então aqui sempre o resultado a título de morte e lesão corporal grave ou gravíssima a título de culpa, tá bom? Sempre observar isso. Outro ponto que é importante também, pessoal, de se destacar é a questão do crime de tortura. O crime de tortura, ele tem previsão, ele não está no Código Penal, ele tem previsão na legislação extravagante, está lá na Lei 9.455, no artigo 1º, inciso 2º. O artigo 1º, inciso 2º da Lei 9.455, ele traz a seguinte redação: constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha só, no crime de maus tratos, qual que é a diferença do Código Penal do crime do artigo de maus tratos previsto no Código Penal para o crime de tortura previsto na Lei 9.455? É o dolo. Nos maus tratos do Código Penal, o dolo do agente, a finalidade do agente é educar. Então, ele submete o agente a uma situação de perigo com a finalidade de educar.
ele não tem dolo de torturar, né? No crime de maus tratos, o agente não quer torturar, o dolo é educar, mas ele acaba o quê? Ultrapassando os limites da correção. Já no crime de tortura, o agente ele quer torturar, ele quer ver o sofrimento físico, psicológico, né, mental da vítima. A finalidade dele é torturar, é ver a pessoa sofrer, é provocar o sofrimento na vítima, diferente do crime de maus tratos. Então, sempre analisar essa questão, se a finalidade do agente ela é o dolo de dano, ou seja, de causar um sofrimento intenso à vítima, o crime que a gente vai trabalhar é o crime do artigo do crime de tortura, né? Se não, se o agente ele quer só expor a vítima, né, uma situação de perigo com fins de correção, aí a gente trabalha com os maus tratos do Código Penal, tá? Então, não confundir os crimes de maus tratos com o crime de tortura, porque tudo está relacionado à questão do dolo. No crime de tortura, eu tenho o dolo de dano, e no crime de maus tratos, o dolo, a finalidade é o dolo de perigo, é expor alguém a uma situação de perigo para fins de educação, tá bom? Então é isso, pessoal, com relação ao crime de maus tratos, tá? Qualquer dúvida, deixem a dúvida lá no fórum que eu respondo para vocês. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.